CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Recentemente, nós noticiamos aqui no jornal CBN Campo Grande um projeto que está doando telefones apreendidos em presídios do estado para alunos da rede pública de ensino. Já são 2.000 telefones doados nos últimos meses. Todos eles passaram por uma formatação antes de serem entregues. E para falar sobre essa iniciativa e sobre medidas de ressocialização dentro dos presídios do estado, nós vamos conversar agora com o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, da Vara de Execução Penal do Interior. Bom dia, doutor. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar falando com vocês e com os seus ouvintes. Doutor, o ideal era que não tivéssemos, celulares apreendidos dentro das unidades penais, mas como isso ainda não é possível, doar os aparelhos para estudantes é uma alternativa que acaba ajudando alunos de baixa renda. É uma boa saída. De fato, sim. O ideal era que não se permitisse a entrada de nenhum tipo de objeto ilícito nas unidades prisionais. Mas isso, infelizmente, é uma realidade que acontece no país todo. E, diante dessa situação que se apresenta, surgiu essa ideia de se doar esses aparelhos apreendidos para a rede pública estadual, que são os alunos mais carentes e que estão, como todos os demais estudantes brasileiros, enfrentando essa situação de pandemia e, na maioria dos casos, assistindo aula em casa. Só que essa população mais vulnerável não tem acesso aí a meios tecnológicos para poder assistir a aula online e muitas vezes se vê privado do seu direito básico da educação, por conta dessa situação toda que nós enfrentamos. E foi encontrada essa alternativa, essa medida que não resolve, mas minimiza um pouco essa situação de ausência de acesso às aulas digitais, principalmente para os alunos mais carentes. Doutor, quantos detentos nós temos hoje no estado e qual é o déficit de vagas? Segundo a informação da Agência Penitenciária do Estado, nós estamos em torno de 20.500 pessoas cumprindo penas ou presas no estado de Mato Grosso do Sul, e há um déficit de 10.500 vagas. Claro que esse número de 20.500 inclui aí os presos no regime fechado, semiaberto e aberto, E o semiaberto e aberto inclui aquelas pessoas que estão monitoradas eletronicamente, que a gente chama de tornozeleira eletrônica. Então nós temos um déficit de 50% aproximado. 50%, presídios lotados, eles estão sem visitas por conta da Covid, E aí, entrando nessa questão da ressocialização, doutor, tem uma pergunta antiga, mas que a população sempre questiona, que é em relação ao trabalho e ao estudo desses presos. Como é que funciona isso, doutor? Eles não são obrigados a trabalhar e nem a estudar, Sim, o que é obrigado é o Estado a oferecer isso, de acordo com a nossa lei das execuções penais, de oferecer o trabalho e o estudo. Os presídios aqui no Estado, alguns têm condições de proporcionar o trabalho dentro das unidades prisionais, quando há uma estrutura física, um presídio construído, que tenha edificado uma parte para que empresas desenvolvam lá a sua produção, o seu trabalho. Aí faz um convênio com a GPEM e os presos daquela unidade prisional podem trabalhar lá, no regime fechado. E também no regime semiaberto, quando aqueles presos saem durante o dia para trabalhar em empresas conveniadas também. Eles recebem a remuneração e a cada 3 dias corresponde um dia de remissão que desconta na pena. O problema que eu vejo, que eu percorri todo o interior do estado, que é a minha jurisdição na execução penal, é que a maioria das unidades prisionais elas não foram construídas com essa possibilidade de desenvolver o trabalho de empresas dentro da unidade prisional, porque na verdade eram
delegacias de polícia com carceragem pequena, que aí foram aumentando, fazendo outras celas, outras edificações para poder colocar e abrigar aí esses presos. Então essa situação decorre, no meu ponto de vista, aí, da falta dessa estrutura física para possibilitar a realização de convênios. E claro que isso também depende do próprio empresário em querer fazer esse convênio, né? Então são essas duas situações, a falta muitas vezes da estrutura física para uma empresa se instalar e também do interesse de empresários em firmar o convênio com a AGP, com o Estado, para que os presos trabalhem. E do ponto de vista da educação, é a mesma coisa, né? A grande maioria dos presídios já tem salas de aula, às vezes improvisadas, mas que os presos estão estudando, alguns alfabetizados e outros concluíram o ensino fundamental e até mesmo o ensino médio. E a gente também tem o projeto que é a remissão pelo estudo, né? A cada período concluído, a um tempo estudado, a gente abate da pena. E o senhor falou aí em pouco mais de 21 mil detentos, né? Quantos deles trabalham e quantos deles estudam, doutor? E o senhor acha que isso deveria ser obrigatório? Esse número ele é muito variado, né? Porque às vezes o preso está e sai, tem progressão, conclui. Então não tem exatamente esse número. É obrigatório, né? A lei de execução penal determina que possibilite ao preso o estudo e o trabalho. Só que é uma obrigatoriedade que a gente tem que ter meios para poder cumprir, para poder executar. Eu entendo que sim, todas as unidades prisionais deveriam ter condições de trabalho, mas às vezes você não encontra empresas, não encontra empresários dispostos a firmar esse convênio. Né? Então a gente depende não só da atuação do Estado, mas também da vontade de empresários de fazer esse convênio para possibilitar. Agora, uma realidade importante no nosso Estado é que a grande maioria tem a possibilidade de estudar dentro dos presídios. Isso aí é bastante flagrante em todas as unidades prisionais. Uma ou outra unidade prisional que ainda não tem uma estrutura pronta, mas eu tenho conhecimento que já estão sendo feitas as adaptações necessárias para se criar a sala de aula lá. Mas são unidades prisionais mais novas, que foram criadas recentemente e que ainda estão em fase de adaptação para atendimento da educação dentro do presídio. Sim, o senhor deixou claro aqui no começo da entrevista já que o Estado precisa oferecer essa estrutura, né? E aí o que eu gostaria de saber do senhor é se o senhor acha que eles deveriam ser obrigados, né, a trabalhar e a estudar, se deveria haver alguma mudança na legislação em relação a isso, se isso é possível também, né? Tudo demanda a obrigatoriedade demanda de uma mudança na legislação. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Mas o que eu vejo nitidamente quando eu visito as unidades prisionais, que é um interesse, não é de 100% dos presos, mas de quase isso, de trabalhar. Porque a ociosidade incomoda, inclusive, quem está cumprindo pena. Né? Imagina você ficar o tempo todo num local pequeno, apertado e sem ter o que fazer. Né? Então há esse interesse de toda a massa carcerária em trabalhar, praticamente 100%. Só que não há condições de acolher toda essa demanda. E além disso, o preso ele quer cumprir a pena dele o mais rápido possível. E o trabalho possibilita, pela remissão, a cada 3 dias trabalhados, descontar 1 da pena. E sem falar na possibilidade de remuneração, que quase todos os presos não têm condições financeiras nem de se manter. E o trabalho possibilita aí o recebimento de salário, além, obviamente, como eu já disse, de abater o seu tempo de cumprimento de pena. Então a gente pensa na obrigatoriedade, imaginando que o preso não queira trabalhar, mas essa não é a realidade que a gente constata nas unidades prisionais. A realidade é que a grande maioria quer trabalhar, mas a gente não tem como alocar toda essa mão de obra e atender toda essa demanda dentro das unidades prisionais brasileiras. Não é exclusivamente uma situação aqui do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, aliás, tem uma situação bastante favorável diante do cenário nacional. Então é preciso pensar também na questão da estrutura oferecida, né, doutor? E em relação aos jovens que estão nas UNEs, doutor, como é que está sendo feito esse trabalho de qualificação, de ocupação deles também e de ressocialização, né? Estamos falando de menores, mas também é importante enfocar nisso.
Exatamente. Eu não tenho, há muito tempo já não atuo mais na área da infância, né? Aqui em Campo Grande existe uma vara especializada nisso, como tem a nossa vara da execução penal, que cuida, digamos, dos maiores de 18 anos que estão em cumprimento de pena, também existe uma vara especializada para os adolescentes que estão em conflito com a lei, que não é onde eu atuo. Então, aqui na capital, eu atuei no interior, quando eu atuava no interior, e já se vão lá quase 10 anos que eu saí do interior, na infância. Mas há muito tempo estou afastado da infância. Eu tenho conhecimento, né, de comentários com os colegas aí que atuam nessa área, que existem projetos lá, mas eu não posso aprofundar para você aqui, porque realmente não é minha área. Sei também que lá dentro da unidade de internação existe escola, que aí sim é obrigatória, é obrigatório o encaminhamento do adolescente para a escola, não tem, aí sim é obrigação. Existem projetos lá dentro, mas eu não sei exatamente como funciona, porque eu não estou atuando mais na área da infância há bastante tempo aqui no estado. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. A gente vai também em busca das pessoas responsáveis aí por esse trabalho com os menores, né? Porque a gente sabe que se esse trabalho tem êxito ainda numa UNEI, é possível evitar que muitos desses adolescentes acabem indo para os presídios de Mato Grosso do Sul. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente tinha que tentar evitar que os adolescentes fossem para a UNEI, criar política pública para evitar justamente que esses adolescentes cometam atos infracionais, são aqueles crimes, né? Tentar já na base, atuando com bastante empenho perante os adolescentes para evitar que eles cheguem aí a maioridade na prática de crimes. Muito obrigada pelas informações do senhor. Um ótimo dia, viu? Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.